Tudo bem? Você que circula pelas principais vias de nossa cidade sabe que nós enfrentamos um cenário que eu qualifico como sendo de imobilidade urbana, em que, com a devida antecedência, já se conhece os locais e horários que os congestionamentos acontecem. Mas precisamos entender esse cenário, precisamos diagnosticá-lo, até porque somente conseguimos tratar aquilo que conhecemos. Alguns fatores, evidentemente, colaboram para esse cenário. A topografia da nossa cidade é irregular e extremamente inclinada, uma vez que as áreas planas do nosso município são muito reduzidas. Também podemos observar que a nossa cidade é cruzada por 5 rodovias estaduais: RJ 116, 130, 142, 148 e 150. Além disso, temos uma ausência histórica de investimentos nessa área. Bastando observar que a nossa sinalização semafórica por vezes se mostra ineficiente, inadequada e de difícil manutenção, impedindo por vezes a criação de uma onda verde que identifique o fluxo de veículos ao longo de determinada via, privilegiando, evidentemente, os veículos que transitam por ela ao longo das seguintes. Por outro lado, também temos uma frota circulante absurda, em que, se considerarmos a quantidade de veículos pelo número de habitantes, essa estatística se assemelha à cidade de Nova York. E o trânsito, por vezes, nos dá a sensação de estarmos convivendo na cidade do México ou na Índia, também semelhantemente. Entretanto, também temos que ressaltar e incluir nesse mix a imprudência, a imperícia, a negligência de muitos motoristas e motoqueiros, que não merecem ser chamados de motociclistas. Como resolver essa situação? Não é simples. É uma área que exige conhecimento multidisciplinar, para que sejam contempladas todas as necessidades e adotadas as melhores alternativas e soluções para minimizar o cenário de imobilidade urbana. E nesta edição especialíssima, pessoalmente para mim, teremos a honra, o privilégio, a satisfação de conversar com o secretário municipal de Mobilidade e Urbanismo, amigo pessoal de longa data, para o qual, inclusive, estendi tapete vermelho desde a entrada do Espaço ARP para que ele comparecesse, nos oferecendo, sobretudo, esclarecimentos. É preciso termos o entendimento que as informações oriundas dos órgãos governamentais devem ser analisadas, contempladas, comparadas, para que formemos a nossa própria opinião e mais, não contemplando, não admitindo as ditas fake news, que na minha época de banco escolar do Colégio Anchieta, como também do secretário, eram chamadas de boatos. Portanto, será uma edição especialíssima em que negociamos essa agenda durante algum tempo, mas finalmente ela vai acontecer e tenho certeza que será de total interesse da nossa expressiva e maciça audiência. Aqui
Zuri Maurer, na edição de número 912 do programa Cidade Real, com operação técnica sem dor, da criativa e competente Luana Nogueira, neste dia 15 de setembro de 2025. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Pera aí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, o quadro Opinião vem hoje fazer um elogio, vem hoje prestar uma homenagem a um embaixador brasileiro, nascido em Niterói, vindo muito criança para Nova Friburgo, aqui estudando, aqui vivendo e depois entrando para a vida diplomática. Refiro-me a Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, cujo pai foi diretor da Torrington, da antiga Torrington. Laudemar, depois do curso Rio Branco, ele prestou inúmeros serviços no Brasil, também em países da América Latina. Foi para Moscou na época da União Soviética, onde trabalhou na Embaixada Brasileira. Esteve servindo na Embaixada Brasileira da Espanha, Madrid, de Londres. Foi assessor, secretário, aliás, de Relações Internacionais do município do Rio de Janeiro por um período de aproximadamente 8 anos. Hoje, ocupa um cargo importante no primeiro escalão do Itamaraty. No entanto, antes disso, Laudemar esteve em Gana, na Embaixada Brasileira. Foi embaixador no Suriname e também embaixador na República Islâmica do Irã. E a homenagem a este grande embaixador, com sua habilidade, com sua capacidade diplomática, através das inúmeras línguas que fala, é para dizer a todos e parabenizar Nova Friburgo e ao Laudemar em particular, porque ele acaba de receber o Egremed.
exatamente esta autorização do governo federal brasileiro para ser sabatinado pelo Senado Federal para assumir o cargo de embaixador plenipotenciário na cidade de Atenas, na Grécia. Isso é uma grande honra, seja para ele, para toda a sua família, seja para Nova Friburgo, onde ele passou grande parte da sua infância e da sua juventude. Mas, afinal de contas, ir para a Grécia tem todo este significado? Hoje tem. E não é somente aquele significado cultural, filosófico, literário que a Grécia representa para o mundo. Legado artístico que a Grécia representa para o mundo é mais do que isso. É a questão geopolítica envolvida. A Grécia está próxima do Oriente Médio. O Oriente Médio está em conflito. Muitas pessoas fugindo do Oriente Médio ou do norte da África vão para a Grécia. E ali o Brasil, para atender à sua política externa, precisa de um embaixador naquele local com grande experiência diplomática e com grande habilidade de negociação. E isto Laudemar de Aguiar Neto tem. E será certamente uma grande vantagem para a política externa do Brasil. Excelente escolha, meus parabéns ao ex-aluno, ao ex-escoteiro, grande Laudemar de Aguiar Neto. O quadro Opinião, conforme você sabe, tem a autoria intelectual do professor, escritor, conferencista e doutor em educação Hamilton Werneck, meu eterno mestre que aqui semanalmente desfila o seu talento. E especialmente neste quadro, caríssimo mestre, acompanho ipsis literis esta merecida homenagem ao companheiro Laudemar, com quem tive a honra e o privilégio de compartilhar os bancos escolares do Colégio Anchieta. Gratidão, mestre. Isto posto, conversaremos com o nosso convidado que está inquieto para se manifestar, uma vez que a pauta é extremamente complexa e não temos a pretensão de esgotar a matéria. Apenas iremos pontuar determinados aspectos que cercam o cenário de imobilidade urbana. Caríssimo amigo Luiz Felipe Ágila Ginestra, fraterno companheiro, figura extremamente séria, correta, honesta, transparente, profissional. É uma honra, um privilégio, uma satisfação enorme tê-lo conosco neste momento em que ocupa a chefia da Secretaria de Mobilidade e Urbanismo. A direção da TV e a nossa produção sentem-se honradas com a sua presença. Muito obrigado, Zori. A honra é minha. Agradeço muitíssimo esse convite que você fez para que eu comparecesse aqui para explicar a nossa seleta audiência da TV Zoom, né, a respeito do trânsito em Friburgo. Mas antes eu gostaria de fazer só um pequeno parêntese, né? Por favor. Né, de quanto tempo que eu estava demorando para vir a essa bancada, né? Desde a hora técnica aqui na TV Zoom. Exatamente, amigo. Na TV Zoom. Exatamente. E aproveitando o gancho também do professor Hamilton, né? Porque Laudemar foi um contemporâneo nosso de Colégio Anchieta e eu estudei com o irmão dele, com o Carlos Eduardo, da minha turma, o tempo todo do Anchieta. Então, parabenizo também o Laudemar, muito mais do que merecido esse título que ele está recebendo agora e essa nova incumbência na sua vida, vamos dizer assim, de embaixador, né? Diplomática. Exatamente. Né? Ótimo, amigo. Vamos já considerar as seguintes estatísticas que serão exibidas a partir deste momento, segundo apurado junto
ao Detran do Rio de Janeiro, recentemente, mais precisamente na última sexta-feira, dia 12 de setembro. Observe, a frota circulante hoje contempla 146.744 veículos, distribuídos entre várias classificações, especialmente no que se refere aos automóveis, 89.925, as motocicletas, 26.774, os caminhões e caminhonetes, que compreendem 8.543 veículos e 7.546 também, incluindo-se mais 3.833 que se referem também aos caminhões e, evidentemente, temos que citar os ônibus, que também compreendem essa frota, ou seja, 398 veículos circulantes no espaço friburguense, ou seja, 146.744 veículos registrados na frota circulante do Detran em Nova Friburgo. Sabemos também, caríssimo secretário, que a estrutura que a secretaria dispõe é muito, digamos assim, tímida em relação às necessidades em que o tema pede, ou seja, a mobilidade urbana. Como promover ações concretas e efetivas e, sobretudo, de fiscalização, considerando-se esta frota registrada no Detran em Nova Friburgo? Qual é, evidentemente, as medidas que a Secretaria, sob sua chefia, tem adotado num primeiro momento, sobretudo no que se refere ao aspecto de orientação e fiscalização? Zuri, antes de entrar nessa sua pergunta, só acrescentando dessa frota de 146 ali, 744, que a nossa população são de 200 mil habitantes, né? 204 mil habitantes. Então, o que acontece? Nós temos mais quase 1,5 veículos por habitante, considerando Exatamente. que nesses 204 mil nós temos pessoas, nós temos crianças e nós temos idosos que talvez hoje não mais dirijam, né? E o que acontece? Além disso, você tem aqueles veículos também que são emplacados fora de Friburgo, mas que rodam em Friburgo. Que circulam aqui. Circulam aqui, né? Então, como você disse na abertura, Friburgo é uma cidade que é um vale, né? Vamos dizer assim, todas as nossas vias estão apertadas, muito difícil hoje, em termos até econômicos, de você fazer uma grande obra, né? Porque acarretaria muitas desapropriações, né? E o que acontece? Desses 146 mil, que você disse que 26.744, que é a estatística, são motos, elas representam hoje mais de 60% dos acidentes, ou, trocando a denominação, sinistros, né? Boa. Que depois nós vamos entrar nesse assunto, você pode até comentar. Certamente. Sinistros. E a motocicleta hoje, ela representa, vamos dizer, é desafiador para a gente na mobilidade hoje. Desafiador. Desafiador. Por quê? É difícil de você ter uma operação hoje que você tenha um sucesso absoluto. Explico por quê. Com o nosso celular, com as redes sociais, hoje quando você monta uma operação, essa operação ela só tem eficácia por 15, 20 minutos. Depois disso, não tem mais, porque aquelas pessoas que passaram por ela já vão se comunicar com as outras pedindo para não passar. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer uma reengenharia nisso, ou seja, nós temos que atacar vários pontos ao mesmo tempo em horários alternados. Não vale você fazer em horário de pico umas operações dessa, porque você, além de atrapalhar o fluxo normal da cidade, né, e daquelas pessoas que a princípio não tem diretamente nenhum tipo de questão com relação a isso, de ficar prejudicada numa retenção, num engarrafamento, né? Mas nós estamos hoje, junto com a Polícia Militar, já desenvolvendo algumas pequenas ações. Toda semana nós temos pequenas ações, mas estamos agora utilizando de um instrumento chamado convênio, né, que nós estamos fazendo junto com a Polícia Militar,
A proposta já está no gabinete do comandante-geral, o Coronel Menezes, para assinatura de um convênio da Polícia Militar nos ajudar na organização e na fiscalização do trânsito em Friburgo, como era antigamente. Não sei se você está lembrado ainda da Polícia Militar, né? Exatamente. Que eram os capes brancos, né? Exatamente. Que atuavam. Então, nós estamos agora, nesse ano, refazendo esse convênio, né? E a gente espera que, no mais breve possível, ele seja assinado, né? E agora, internamente na Prefeitura, nós também estamos desenvolvendo ações junto à Secretaria de Segurança, depois eu faço um parênteses e explico. Por favor. Né? Com relação à utilização novamente da Guarda Municipal para nos ajudar no trânsito. Isso é uma coisa que nós já estamos conversando, a Secretaria de Governo também está envolvida, Secretaria de Mobilidade e Secretaria de Segurança. O que aconteceu? Em janeiro foi feita uma reforma administrativa na Prefeitura, né? Era a antiga SMOMO, que era a Secretaria de Mobilidade e Ordem Urbana, ela hoje passou a ser SEMU, Secretaria de Mobilidade e Urbanismo, e foi criada a Secretaria de Segurança Pública. E essa secretaria absorveu a Guarda Municipal e a Subsecretaria de Posturas. Cujo secretário, se me permite, tive a oportunidade e privilégio de entrevistá-lo aqui no programa Cidade Real, o queridíssimo Coronel Eduardo Castellano, a quem remeto, evidentemente, também um fraterno abraço. Então, junto com o Coronel Castellano, né, ele também está nos ajudando nessa empreitada, da gente conseguir absorver uma parte da guarda. No início não vão ser muitos elementos, mas porque precisa de treinamento, né? Então nós vamos fazer o treinamento, nós temos que fazer a reciclagem dos nossos agentes. É histórico, né, que Friburgo tem uma quantidade pequena de agentes. Aí você vai me perguntar, além dessas ações, o convênio com a Polícia Militar e a utilização da Guarda Municipal, o que se pode fazer mais? Usar a tecnologia a nosso favor. Ou seja, já estamos em processo agora de formatar um termo de referência para uma central de vídeo monitoramento, né? Os semáforos, como você disse, né, eles já começaram a ser trocados. Hoje nós já temos um parque semafórico muito mais atualizado do que nós tínhamos há pelo menos 5 anos atrás, né? Eles são aqueles sinais que eles vão de forma gradual diminuindo, isso diminui a ansiedade do condutor, né? Botamos os avanços de sinal em determinados semáforos e nós temos uma pequena central lá na mobilidade urbana que comanda isso, e até para explicar à população que a multa ou qualquer tipo de infração ela não é automática. Fica registrada a imagem e o computador, o sistema diz que um carro avançou o que a gente chama de laço, que fica praticamente em cima da faixa de retenção. Faixa de retenção é aquela que fica antes da faixa propriamente dita de pedestre. Então ali tem um laço, você tem ali determinadas enfiações ali embaixo que ela captando quando passam alguma coisa metálica em cima, e o sistema capta isso, né? O agente, com precisão, e fica ligado direto, né? O agente senta lá na central de monitoramento e vai abrir o arquivo daquilo que o sistema disse que poderia ser uma possível infração. Ele vai olhar e vai verificar, realmente foi uma infração? Vou te dar um exemplo. Você está com seu carro parado no sinal vermelho, vem uma ambulância e você, para abrir espaço para essa ambulância, você tem que passar e ficar quase em cima da faixa de pedestre. O nosso agente ele vai verificar que você tomou essa atitude por uma questão de segurança. Ou seja, ele vai avaliar a transgressão. Exatamente. Digamos assim, a pretensa transgressão à sinalização semafórica. Exatamente. Então, hoje, você tem uma ideia, o que nós temos de infração hoje por conta disso, que as pessoas não se dão conta, né? E esses acidentes que ocorreram ali no Clube de Xadrez, nos 2 últimos que ocorreram, até infelizmente com aquela moça, né, que infelizmente perdeu a vida, se você verificar nas filmagens, foi ultrapassado o sinal vermelho. Nas 2 situações foram ultrapassados. A única coisa que a gente não faz é de 10 às 6 da manhã, ou seja, das 22 horas às 6 da manhã, a gente, apesar do sistema gravar, ele grava direto, e por isso que nós temos acesso às imagens. A gente não
faz nenhum tipo de autuação. Por quê? Uma questão de segurança. Perfeito. Você vai passar 3 horas da manhã, vai parar no sinal vermelho, não tem ninguém, e pode ser que tenha alguém na esquina, você não vai ficar parado. Mas isso não significa que você possa furar o sinal. É a mesma coisa de você estar num cruzamento que você não tenha semáforo. E por que do semáforo? O semáforo ele está sempre colocado num cruzamento onde você tem grande fluxo de veículos. Para um sentido conseguir passar, o outro tem que esperar. Naqueles cruzamentos onde o movimento é menor, você não precisa de semáforo, mas não significa que 3 horas da manhã você não precisa parar para olhar para quem está vindo do outro lado. Inclusive, e com todas as vênias e todas as aspas, né? Aquelas pessoas também que estavam no sinal verde, elas poderiam ter parado também para verificar quem estava vindo, o que se chama direção defensiva, que é uma das coisas que a gente aplica na educação de trânsito. Além de tudo, de você... O que é educação de trânsito? Um conjunto de ações aonde você vai conscientizar a população, as pessoas e principalmente aqueles que são condutores de veículos automotores, né? Que ele precisa cumprir as regras de trânsito, além de respeitar o seu próximo. E com isso você também tem a direção defensiva. É isso que acontece. Então, como eu estava dizendo a você com relação à fiscalização, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos aumentar hoje essa área tecnológica nossa. Nós não vamos ficar só no avanço de sinal. Nós vamos colocar outras câmeras na cidade para evitar qualquer outros tipos de infração que possam acontecer. Vou dar um exemplo. Fila dupla. Você parar em área que não é proibido, que é proibido, ou seja, parar e estacionar. Porque você tem o proibido estacionar e você tem o proibido parar e estacionar. Exatamente. O parar e estacionar, você não pode de maneira nenhuma parar. O só estacionar, você pode fazer um embarque, desembarque e seguir viagem. E isso é o que tem mais na cidade. E o que me incomoda, sabe o que me incomoda muito, Zuri? É quando se fala em indústria de multa. A indústria de multa, ela existe ou passa a existir quando você começa a, vamos dizer assim, a autuar alguma coisa que na realidade não aconteceu. Ou seja, porque nós temos o nosso VAR lá, né? Exatamente. Exatamente. Você está entendendo? Então, quando se fala na indústria de multa, ela não é. Aquela infração ela foi cometida. E não tem infração menor ou infração maior. Infração é infração. Né? E às vezes as pessoas também, Zuri, reclamam da fiscalização, porque nós não podemos também estar o tempo todo em todo lugar, né? O que acontece? Até por conta do contingente reduzido de fiscais. Mas por uma questão de estatística, isso vale para todas as forças. Para você evitar assalto, você não tem que ter um policial do teu lado o tempo todo, né? Para você evitar um incêndio, você não precisa ter uma guarnição do corpo de bombeiro na tua porta. É tudo por estatística. O que a gente precisa ter hoje, e nós já estamos trabalhando nisso desde janeiro. Nós já estamos com muitos processos de licitação abertos. Depois eu passo até uma relação para você de tudo que nós fizemos nesses 8 meses, além de estudar a cidade. Né? O que você precisa hoje é ter, mais uma vez, a tecnologia a seu favor. Você monitorando, aonde o agente fique dentro de um ambiente controlado, ele analisando, você não precisa do agente estar no local. É a fiscalização inteligente. Fiscalização inteligente. Nós estamos partindo para isso, né? Porque o agente é necessário, a fiscalização salva-vidas, salva. Porque o fiscal ele não vai ver só a infração. O fiscal vai ver se o carro está com pneu em condições de rodar. Né? Se o veículo tem condições de voar, aquela vistoria que era feita no Detran antigamente, que não é feita mais, que você ia lá, verificava farol, a seta, que é uma coisa também dica de passagem em Friburgo. Se muitos carros vierem sem esse equipamento, muita gente não vai sentir falta. Exatamente. É impressionante. Tem toda a razão, secretário. O que acontece aqui. Na realidade, alguns motoristas em Friburgo precisam urgentemente de uma reciclagem. Urgentemente. Porque o que acontece hoje no trânsito? O que eu vejo? O trânsito, como qualquer outra atividade humana, né, ele tem as suas mazelas. O trânsito hoje, vamos falar de Friburgo, ele acaba sendo um grande estuário
onde desagam todas as mazelas ou parte das mazelas da sociedade. Insatisfações, frustrações, exatamente, decepções. Acho que você conseguiu entender o que na realidade acontece. O sujeito faz do carro uma extensão, o que na realidade não é. E por que isso? Porque, infelizmente, vamos dizer assim, de uns tempos para cá, a educação social no nosso país caiu muito. E isso acarreta o quê? O individual ser mais importante do que o coletivo. Quando você... Equivocadamente. Equivocadamente. Porque o trânsito é coletivo. Quando eu paro numa Alberto Brown, vou dar um exemplo até mais, vamos dizer assim, mais forte. Quando eu paro numa avenida Conte de Bittencourt, para alguém saltar e eu interrompo uma via, as pessoas não têm noção da quantidade de retenção que isso dá, dependendo do horário. E que demora a você voltar ao fluxo normal. Então, quando você fala de Friburgo da imobilidade, ela tem imobilidade em alguns determinados horários e locais, mas também provocados por aquilo que você falou desde o início: negligência, imprudência e imperícia. Aquilo, eu vou parar rapidinho para a pessoa saltar ou para pegar uma compra em algum lugar. Não pode. Não pode. Infelizmente, criou-se uma cultura que o pisca-alerta é salvo-conduto. Perfeitamente. Concordo plenamente contigo. Plenamente. O motorista aciona o pisca-alerta e entende que está imune a qualquer tipo de fiscalização e punição. Isso. Me desafiaram logo lá em janeiro, né, dizendo que nós talvez estivéssemos sendo muito rigorosos no início, em janeiro, quando a gente entrou, porque a gente observa as câmeras, vê o que está gravado, alguma coisa assim. Eu entrei no carro e dei uma volta, vim de Olaria, passei pela General Osório, entrei pela ponte da Rua 7 e disse Alberto Brown, voltei para Olaria. Eu anotei 60 infrações que poderiam ter sido autuadas. E evitadas. E que algumas delas causam retenção. Além do fato de a gente ter uma frota absurda aí de 146 mil veículos rodando, e que já aconteceu numa segunda-feira, aí já deve ter uns meses atrás, você deve se recordar disso, que o Friburgo parou. Exatamente. Numa segunda-feira, tiveram duas. Exatamente. Uma não foi na segunda-feira, mas teve uma segunda-feira que Friburgo parou. E eu estava no carro e estava parado também. Eram mais ou menos umas 6 e pouco da tarde. E eu liguei para a Cidade Inteligente, liguei lá para a nossa central. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Por favor, tem alguma coisa acontecendo em algum lugar? Não tinha. Em lugar nenhum. Quantidade de veículos que saíram ao mesmo tempo. Então, se nós não tomarmos agora as medidas necessárias, ou seja, começar a fazer um estudo, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o plano de mobilidade, né, que é o nosso roteiro para isso, e para você conseguir pensar a cidade, nós temos que pensar a cidade. Não adianta você punir. A intenção da mobilidade não é punir. A intenção da mobilidade é educar o cidadão para que ele possa sair da sua casa, exercer a sua atividade social ou a sua atividade comercial e chegar no seu destino sem lembrar que a mobilidade existe. Quando isso acontece, é sinal que está tudo funcionando. É isso, a gente busca, e nós estamos lá. O prefeito Johnny Michael nos convidou para isso, nos passou essa missão, para que a gente pense a cidade agora que nós temos um plano de mobilidade, e ele também está sendo, fazendo parte do plano diretor que está sendo agora, vamos dizer assim, revisado pela Secretaria de Meio Ambiente. Empreste, por favor. Empresto, aqui o plano de mobilidade, que é a Lei 5044 de 24. Recentemente aprovada em outubro, pela Câmara Municipal. Pela Câmara Municipal, ou seja, completaremos um ano. Completaremos um ano. A aprovação desse plano de mobilidade. Isso. Prossiga, secretário. Então, esse plano de mobilidade, além de outras coisas, que eu sei que depois você vai me perguntar sobre isso, ele propiciou que a gente faça o nosso estacionamento rotativo. Porque era uma imposição da lei orgânica do município, que para você ter um estacionamento rotativo, você precisava ter um plano de mobilidade urbana. E dou um exemplo, em 2017, naquele curto período que eu fui secretário, eu estava substituindo a doutora Rosane,
Eu entrei em contato até através, na época, do deputado Conte Bittencourt, eu entrei em contato com a secretaria, com o secretário do Ministério das Cidades, na época, com a intenção de conseguir verba para mobilidade aqui em Friburgo, para a gente tentar melhorar os nossos equipamentos, a nossa frota, tudo. Investir no setor. Investir no setor. Eu liguei para lá, a pessoa me atendeu muito educadamente, mas me fez a primeira pergunta que praticamente encerrou a nossa conversa. Exatamente. Vocês têm plano de mobilidade? E quando eu falei não, ela falou, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, você precisa fazer quando você tiver, eu estou aqui à sua disposição. Exatamente. E isso foi uma coisa que foi desenvolvida no primeiro governo do prefeito Johnny Michael, né? O secretário Renato Souza, que me antecedeu, ele conseguiu fazer esse plano de mobilidade, desenvolveu todas aquelas audiências públicas, tudo que precisava para a gente... Participei de algumas. Participou de algumas, né? Nós tivemos uma empresa contratada que foi a Gazini, que ela continua fazendo hoje uma consultoria para a gente, né? Nós temos um contrato de consultoria com ela, isso está nos ajudando demais, até porque ela desenvolveu esse plano junto. E esse plano, eu não sei se eu já posso falar de uma vez do plano, já que nós estamos falando dele. Por favor. Né, o que na realidade, né, o plano, o que o plano contempla? Ele contempla, vamos dizer assim, seria uma ordenação do trânsito de Friburgo. Isso é que o plano, no fundo, o resumo do plano seria ordenação, com você tomando as atitudes, com projetos. E com um cronograma. Com um cronograma. E que ele prevê um cronograma, nós temos 3 cronogramas aqui dentro. São aquelas ações de curto prazo, que são 2 anos para serem realizadas, né? Que já se passaram 1 ano, mas muita coisa a gente já está licitando. Outras de médio prazo, que seriam 5 anos, e longo prazo em 10 anos. Né? Então, essa parte toda de remodelização, remodelar o parque semafórico, o que acontece? Isso está previsto nos 2 primeiros anos. Já começou a ser feito, mas o meu sonho é a gente ter uma central de vídeo monitoramento. Até porque, secretário, no que se refere à mobilidade e também à segurança pública, modernamente se trata com tecnologia e inteligência. Aquela postura corpo a corpo dos agentes de segurança e de fiscalização, ela está ultrapassada. Concordo. É o meu entendimento. Até porque você expõe o agente de fiscalização num ambiente extremamente hostil. Uma vez que os motoristas e motoqueiros que cometem infração, evidentemente, não aceitam, via de regra, as punições que lhes são impostas. E aí, aquele agente, aquele incauto agente, acaba se confrontando com alguém cuja reação é absolutamente inesperada. Então, entendo que, com inteligência e tecnologia, é possível se fazer mais e melhor. É isso, e nós estamos... essa é a nossa meta hoje, né? Da gente poder modernizar o nosso parque semafórico, não só o parque, mas como toda a mobilidade. E sinalização. Né? Sinalização. Então, voltando com você a pergunta que você tinha me feito lá no início a respeito do nosso parque semafórico, né? Nós já estamos adquirindo 25 controladoras novas. Para quê? Para a onda verde. Boa. Nós vamos fazer uma onda verde do Paissandu até a Ponte de Duas Pedras e vice-versa. Boa notícia. Né? Então, para isso, o que a gente precisa? De controladoras que conversem entre si, que sejam ligadas na internet e, além disso, tenham no break, para que possam funcionar numa hora, ou pelo menos os sinais funcionarem numa hora que, infelizmente, a luz, por qualquer motivo, ela deixou de vamos dizer assim, apagou. Exatamente. Né? Então, isso é uma meta nossa agora, já está entrando em licitação. Excelente notícia. Uma outra coisa também, um outro processo também que nós já estamos, seria de você fazer a manutenção semafórica. Hoje nós temos 2 pessoas lá que são muito comprometidas e que conhecem na palma da mão toda a sinalização. E o que eles vão nos fazer? Eles vão ser os fiscais dessas empresas, porque você tem uma estrutura muito maior, né? Hoje eu tenho um caminhão
né, de cesto que faz essa manutenção, que já é muito antigo. Exatamente. Muito antigo. E a gente cuida daquilo como se fosse uma joia da rainha. Além do que, esses sinais, esses semáforos, que tecnicamente é a denominação mais antigos, exigem um estoque com essas peças de fabricação muito antiga, o que é um complicador. Para você ter uma ideia, antigamente, lá em 2017, quando eu estava lá, todos os sinais ainda, vamos chamar assim, que é o termo da moda, eram analógicos. Isso. Funcionavam com lâmpada incandescente. Inacreditável, bicho. Eu quase que tinha que fazer um toque de tambor ao contrário. Em vez de ser dança da chuva, seria a dança da seca. Porque toda vez que chovia, pelo menos umas 60, 80 lâmpadas queimavam. O caminhão tinha que sair no dia seguinte. Hoje, isso já foram praticamente todos substituídos por bolacha de LED. Isso não acontece mais, né? Até aqueles sinais em locais um pouco mais distantes, nós estamos mantendo a estrutura do sinal, mas trocando pelo menos o foco por bolacha de LED. Praticamente já trocamos em quase toda a cidade, né? Então, que é muito mais imune às intempéries. Exatamente. Não sei se você observa, hoje a quantidade de sinais, de semáforos que desligam ou que tem algum problema, que entram em intermitência, diminuiu muito. Diminuiu bastante. Investimento em tecnologia. Mas nós vamos melhorar mais ainda. Isso é só um início, né? Isso é só a ponta do iceberg. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Secretário, o semáforo indica luz amarela, combinando evidentemente com o meu fardamento, em que temos que fazer um intervalo comercial. Nós continuaremos a resenha, o diálogo está sendo extremamente esclarecedor. Isso só ressalta a sua importância no trato dessa questão e mais, o seu retorno breve, o que trataremos no final do próximo bloco. Atenção! Pare, olhe e siga. Lembra-se dessa frase que constava nos avisos próximos, sobretudo nas linhas férreas? Pois é. Faremos um brevíssimo intervalo e no retorno trataremos de outras questões também polêmicas. Não saia daqui, preste atenção na sinalização e desacelere. O seu bem maior é a vida. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito.
Você já teve a sensação de que falou e ninguém realmente te ouviu? Pois é. Hoje eu quero conversar sobre algo que parece simples, mas é profundamente transformador. A escuta, especialmente na psicanálise. Na psicanálise, escutar é praticamente uma arte, porque o analista não está ali só para ouvir palavras. Ele escuta o que está por trás delas. Silêncios, repetições, lapsos, tudo isso tem significado. E essa escuta é sem julgamento, sem pressa. Abre espaço para que o paciente se escute também. É como se, ao ser escutado de verdade, a pessoa começasse a se ouvir pela primeira vez. Agora vamos falar do mundo do lado de fora do consultório. Hoje em dia, a gente vive cercado de barulho. Notificações, opiniões, interrupções. As pessoas respondem antes de entender, dão conselhos antes de acolher e escutam mais para reagir do que realmente para compreender. E por isso a escuta virou algo raro. E isso afeta tudo. Relações, trabalho, autoestima. Porque quando ninguém escuta, a gente começa a duvidar se o que sente tem valor. A psicanálise nos lembra que escutar é um gesto de cuidado e que ser escutado pode ser o primeiro passo para se curar, para se entender, para se transformar. Então, da próxima vez que alguém estiver falando com você, eu sei que é difícil, mas escuta sem pressa, sem julgamento. Pode ser mais terapêutico do que você imagina. Porque, no fim das contas, tudo isso tem a ver com algo que a gente precisa cultivar todos os dias. Saúde mental. O quadro Saúde Mental, conforme você também tem conhecimento, tem a autoria intelectual do psicanalista, teólogo e balsâmico pastor da Igreja Luterana, meu amigo pessoal, Gerson Acker, que aqui também desfila o seu talento, lhe oferecendo reflexões para a sua saúde mental. Até porque o que a mente não trata, o corpo transforma em doença. Gratidão, grande amigo. Secretário, evidentemente que a sua didática é louvável e notável, mas muito obrigado. Eu vou lhe solicitar o seu grande poder de síntese, já conhecido de priscas eras, porque estamos já nos estertores do tempo, que é outro termo ótimo. Queremos ouvi-lo rapidamente sobre, se bem que é um tema bastante amplo, estacionamento rotativo. Como essa questão está, neste momento, evoluindo dentro da Secretaria? Como a gente já tinha conversado anteriormente, com o plano de mobilidade, isso propiciou, foi possível a gente fazer agora um processo licitatório para o estacionamento rotativo da cidade. Já foi feita a licitação, compareceram 9 empresas. 9 empresas? 9 empresas. O preço inicial, vou dar em números redondos, por favor, de 38 milhões. E depois eu explico, porque não é um contrato de concessão, é um contrato de prestação de serviço. A empresa ela vai receber da prefeitura um valor fixo para poder implantar e operar o sistema. Ela não vai, como muita gente pensa, que a empresa vai arrecadar e vai dar um pequeno percentual para a prefeitura. Não é isso. Não se trata dessa modalidade. Não é concessão, é uma prestação de serviço. E o que aconteceu? 9 empresas participaram. E a empresa vencedora ganhou com 17 milhões. Ela deu um deságio de 56%. O pregoeiro enviou essa documentação para a mobilidade, nós analisamos e fizemos 3 questionamentos para a empresa com relação à planilha dela, com relação aos custos fixos, aos tributos, e em 3 oportunidades diferentes eles não conseguiram nos comprovar que
com aquele valor de 17 milhões, eles conseguiriam honrar os seus compromissos. Então, essa empresa, nós, como mobilidade urbana, nós aconselhamos que essa empresa não continuasse no certame, que ela fosse desclassificada, e essa empresa, Ato Contínuo, entrou com mandado de segurança, que também consideramos não ser o remédio jurídico correto para esse tipo de ação. Porque o que é o mandado de segurança? Seria o perículo in mora e o funis boni iure, ou seja, você não tem você tem um direito líquido e certo, e um processo licitatório ainda não é um direito líquido e certo. Seria se fosse na fase de homologação da licitação, e não é. Ele deveria ter entrado com um processo formal, com algum questionamento, mas isso incidiria taxas em cima dos 17 milhões das custas judiciais. Então isso está sendo julgado pela justiça, já demos as respostas. Mas Ato Contínuo também, duas outras empresas entraram no Tribunal de Contas do Estado, né, dizendo que o edital tinha sido muito restritivo. Vou até dizer para você o que eles falaram. Seriam que toda a parte nossa do edital que é relacionada à comprovação de capacidade técnica para fornecimento e execução de itens do objeto. Ou seja, eles entenderam que o nosso edital era muito restritivo. Mas como que você vai, no primeiro momento, entregar para uma empresa uma instalação e operação do sistema de estacionamento rotativo sem que ela apresente a capacidade técnica? Isso tem que ter, ela já tem que ter trabalhado em algum lugar. Isso é básico. Para Friburgo não ser um campo, um laboratório. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, essas foram 3 empresas que entraram, 2 empresas entraram junto ao Tribunal de Contas, né? E nós demos todas as respostas e agora o Tribunal de Contas está julgando. Então, o processo licitatório do estacionamento rotativo, ele está aguardando essas decisões, tanto judiciais quanto do Tribunal de Contas, para a gente dar prosseguimento. Até porque, secretário, reafirmando também uma das minhas análises, a rua é pública, por isso é de todos. Às vezes o cidadão tem a falsa noção de que por ser pública não é de ninguém. Tal como o dinheiro, por ser público, é de todos. A rua é pública, mas é de todos. Então eu entendo que deve acontecer uma regulação, uma regulamentação, uma disciplina no uso do espaço público. Além de democratizar o espaço público. Sem dúvida. Porque se vê hoje no centro da cidade, são veículos que as pessoas param às 7 da manhã e só retiram às 7, 8 da noite. Perfeito. Perfeito. Ou seja, se tornam proprietários informais daquele espaço público. Isso. Secretário, rapidamente, nesse cenário de imobilidade urbana que eu me refiro, uma alternativa inteligente também seria a criação de vias alternativas para o fluxo do trânsito. A Secretaria pensa também da mesma forma? Existem estudos nesse sentido e medidas a serem adotadas? Além de pensar, Zuri, nós já estamos com projetos já bem avançados com relação a isso. Então, vamos pegar o primeiro exemplo, seria o Paissandu. Né, o Paissandu. Nós já estamos com um projeto já em fase de término, de nós criarmos a 3ª pista na descida do viaduto, quando você acessa ali a rotatória do Paissandu. Uma 3ª pista. Uma 3ª pista para quem desce do viaduto não precisar ficar brigando para acessar a 2ª pista da rotatória. Né? Seria uma pista, vamos dizer assim, na lateral, uma pista marginal, na margem da rotatória. Né? Então, nós vamos ali tirar um estacionamento que tem ali, né? E fazer as obras necessárias. Já entramos em contato com a Rota 116, né? Que é a concessionária e que também toma conta dessa parte do eixo rodoviário aqui no centro da cidade, né? Apesar de ser a parte urbana do eixo rodoviário, a Rota ela faz a manutenção do piso. Já tivemos contato com o Rogério, que é um engenheiro, e eles Antônio Rogério, grande colega engenheiro. Isso, então já está praticamente definido que nós vamos fazer esse tipo de ação. Outra coisa, tem estacionamentos do outro lado, ali, vindo aqui para o Espaço ARP, né? Ali em frente a alguns comércios que tem, que nós vamos retirar. Mas vamos criar na José Tessarolo dos Santos todas aquelas vagas de embarque e desembarque, de carga e descarga que foram, vamos dizer, vão ser suprimidas aqui, elas vão ser criadas na José Tessarolo dos Santos. Ou seja, então você vai livrar aquela caixa ali em frente e vamos criar 3 pistas
no sentido de você alcançar Olaria e também o próprio Espaço Arp. Quem quiser vai cair na pista da direita e vem descendo e ninguém vai atrapalhar ninguém, né? Isso para o Paissandu. Você pegando o final da José Tessarolo dos Santos na subida da Alameda Eduardo Guinle, nós vamos ver, já conversei com o Bernardo, que é o secretário de obras, para ver se a gente consegue terminar aquele acesso para você ter uma via alternativa, principalmente a Rua do Miosotti, né? A via alternativa para você ir para Olaria ou ir para Souza Cardoso, que dá para você fazer ali, e eu acredito que você consiga tirar de 35% a 40% daquele trânsito que cai 6 horas da tarde na rotatória do Paissandu. Tivemos também com o representante da 1001 e ficamos de marcar uma reunião também com os representantes da Brasil e da Teresópolis, não no sentido de você acabar com aquele ponto que fica ali na Padre Roberto Sabó de Medeiros, mas que eles não sejam paradas, eles sejam só embarque e desembarque. Correto. Não trabalhem como se fosse uma mini rodoviária. Exatamente. E isso nós já estamos em tratativas com isso para acertar isso. Uma outra coisa também que nós já estamos com estudo já para encaminhar para a Procuradoria para ver de uma possível desapropriação seria a abertura da Avenida Itália com a Giuseppe Mastrangelo. Ótimo. Nós temos aquele terreno que fica ao lado da igreja de São Francisco, que já é da prefeitura, aquele terreno é da prefeitura. A igreja usa por uma liberalidade, mas todos já sabem da cúria, o padre também, que aquele terreno é da prefeitura e que quando a gente precisar, nós vamos utilizar. Então a gente precisa de processo licitatório com aqueles imóveis que ficam com a testada virada para a Avenida Itália, né? Mas eles vão, de qualquer maneira, vai ser um processo licitatório, como a prefeitura ultimamente tem feito, é sempre pagando o valor de mercado que é correto, que é justo para as pessoas, né? É uma maneira também de você melhorar. Uma outra coisa também de estudo que já está praticamente pronto é a Nossa Senhora do Amparo. Nós tínhamos uma ideia inicial que a gente podia fazer o trânsito circular, ou seja, você botar Nossa Senhora do Amparo subindo, ou seja, na realidade descendo, porque o rio desce, né? Exato. Descendo e a Avenida dos Ferroviários subindo. Mas a gente esbarrou na falta de pontes para você fazer a integração. Conselheiro hoje, Prado, Jardim Ouro Preto, ele tem mais de 60 mil habitantes. Não é isso? Já parece que Conselheiro, na última estatística, tinha mais de 75 Exatamente. mil. Não é isso? Exatamente. Então, no primeiro momento, a gente afastou essa ideia até ter a Avenida Brasil pronta, que o prefeito nos solicitou, tanto a mim quanto a Bernardo, secretário de obras, que 70% da Avenida Brasil, até o final do mandato dele, esteja pronta. Você tendo a Avenida Brasil com isso, e quando ela estiver totalmente pronta, você pode botar ferroviário só no sentido e a Avenida Brasil em outro. E a Avenida Nossa Senhora do Amparo, ela vai continuar em mão dupla, mas nós vamos dizer assim, proibir o estacionamento de um lado e criar do outro lado bolsões, área de recuo, para que um ônibus vindo e o outro indo, um consiga entrar no recuo para o outro passar. Secretário, o tempo se esgotou, tivemos aí a alternância da cor do semáforo, estamos já na cor amarela, mas evidentemente esse assunto não se esgota e também temos que tratar de um outro item de pauta extremamente relevante, que é a violência no trânsito, que não abordamos nesta edição. Isto posto, quero lhe convidar para retornar ao programa Cidade Real daqui a 2 semanas, mais precisamente no dia 29 de setembro, para tratarmos quase que exclusivamente desta pauta e também agregando outras informações que não foram tratadas neste momento. Podemos contar com a sua honrosa presença daqui a 2 semanas no programa Cidade Real? Claro que sim, isso não é um convite, isso é uma convocação. Excelente, amigo, excelente. Faremos um break, evidentemente, faremos um intervalo, temos outras questões para comentar, mas evidentemente trataremos daqui a 2 semanas com seu retorno para tentarmos entender este cenário que nos preocupa, nos incomoda, que é inexplicável violência no trânsito. Quero encerrar, evidentemente, não poderia ser de outra forma, agradecendo a ilustre presença do secretário, como também a valiosíssima e seleta audiência de Luiz Felipe, Ana Júlia, Ana Luísa, Luiz Ronaldo, que com a sua mãe Joelma, evidentemente familiares do secretário,
nos assistem nesse momento em silêncio absoluto. Sensacional. Sensacional. Encerramos definitivamente essa edição. Entendemos que levamos até você informação de utilidade pública com opinião, para que você analise, compare e forme também a sua própria opinião. Cuide-se bem, desacelere, seu bem maior é a vida, e até a próxima edição.